Quero contar-lhes uma experiência que tive há algumas semanas, muito transformadora, muito edificante. Por outro lado, uma experiência que me causou muito, me deu muito temor de Deus. Senti no meu coração o desejo de compartilhar isso com vocês, que nos acompanham, que nos seguem. Talvez algum desses princípios que vou compartilhar com vocês possa ser uma bênção. Eu costumo sair ao meio-dia, entre meio-dia e 1 hora, né? Às vezes um pouco mais tarde, para fazer minha caminhada de oração. Faço isso porque às vezes luto com problemas de saúde, por isso preciso muito manter meu corpo ativo e sair para caminhar. E é um momento muito especial, porque aproveito para poder falar com Deus, poder ouvir a sua voz e pedir-lhe que, se Ele tiver algo para me dizer, meus ouvidos estão atentos ao que Ele quiser me mostrar, ensinar, dizer, orientar, exortar, repreender. Não simplesmente me dizer que me ama muito, isso é muito inspirador para mim. Tenho tentado fazer disso um hábito na minha vida e, bom, foi nessa caminhada de oração que tive uma experiência tremenda, é muito forte e hoje preciso compartilhá-la com vocês. Eu moro bem perto de uma zona rural, praticamente estou na cidade de Paulínia. Bom, seguindo nessa minha caminhada, a poucos metros daqui eu já entro em uma zona rural onde encontro campos, vastos campos plantados com soja, e fazia muito tempo que eu vinha caminhando por ali. Me chamava na atenção todo o processo de crescimento da soja, como a soja ia crescendo, mas por outro lado me aparecia muito mato, muitas ervas daninhas, parecia a história do trigo e do joio. Começou a aparecer muito mato, ervas que nada tinham a ver com a soja, e aquilo me deixava preocupado. Eu via a soja crescer, mas sempre acompanhada por ervas daninhas. Aconteceu que nessa caminhada de oração, eu sempre observo o campo e Deus fala muito comigo através da natureza. Imagino que Ele deva fazer o mesmo com você. Segui em frente, fui avançando e logo mais à frente encontro uma enorme colheitadeira. Ver uma colheitadeira trabalhando é uma experiência incrível, parece de fato uma indústria inteira sobre rodas. Tinha até um trator, tinha um caminhão com reboque, tinha muitas máquinas na minha frente, mas o que mais me chamou a atenção foi a colheitadeira. Quando eu fui me aproximando na estrada, vejo que tinha um senhor, o motorista de um trator, e me aproximo dele para perguntar: senhor, deixe-me fazer uma pergunta, tire essa minha curiosidade. Bem, eu não entendo muito de agricultura, mas tenho muito interesse em saber sobre a colheitadeira. O que a colheitadeira faz? Quando a colheitadeira entra no campo e começa a fazer o seu trabalho, elimina automaticamente as ervas daninhas com a soja, neste caso, que vocês estão colhendo soja. Os olhos do motorista brilharam e ele começou a falar sobre ela. Essa é a mágica da colheitadeira, porque ela já te entrega todos os grãos limpinho, praticamente 99% de pureza, e o resto ela vai descartando, vai jogando fora. Então é exatamente isso que é bom, é dessa maneira que a gente ganha o nosso dinheiro, dizia ele, o motorista. Então foi uma experiência muito interessante. O homem que estava lá em cima do trator me contava, todo entusiasmado sobre tudo aquilo, e eu disse: uau, que demais, não é simplesmente incrível. Uau, que bom, né? E ele me mostrou que os reboques estavam cheios de uma soja bem bonita, linda, mas toda aquela erva daninha, não tinha nada disso. Quando praticamente a colheitadeira tinha eliminado todas as ervas daninhas que crescem junto com a plantação. Lembrei-me da história de Jesus, do trigo e do joio, em que muitos servos queriam vir e arrancar as ervas daninhas, e ele disse: não façam isso, deixem que cresçam juntos, e no final, na colheita, será possível separar o trigo do joio. Lembram-se? Em Mateus, no capítulo 13, há uma parábola que fala sobre o trigo e o joio. Bem, voltando ao ponto. Enquanto eu caminhava, seguindo com a minha caminhada, orando e agradecendo a Deus por essa descoberta. Porque, bem, eu não sou agricultor, mas aprendi algo novo naquele dia.
E o Senhor começou a falar comigo e o Espírito Santo veio sobre mim e me deu uma palavra tão forte, tão profunda, meu querido irmão, que quebrantou o meu coração e despedaçou a minha alma. E eu sinto que preciso hoje compartilhar isso com você. O Espírito Santo me revelou que estamos vivendo tempos de colheita e que não é como dizem por aí. Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que já estão brancos para a colheita, disse o Senhor. Ou seja, não digas que falta tempo, a colheita já está pronta. Não sei o que estamos esperando tanto, mas estamos nos tempos de colheita. E quando há tempos de colheita, é preciso trabalhar e trabalhar arduamente. Não há muito tempo para descansar. Nem para tirar umas longas férias. É preciso trabalhar nos tempos de colheita. Essa é uma realidade. Vivemos em tempos de colheita. E você tem que se adaptar. Quando há tempos de colheita, não é hora de ficar sentado esperando. é hora de trabalhar arduamente. Bem, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que o Senhor me disse, os tempos mudaram graças à tecnologia, houve diversas revoluções ao longo da história da humanidade, na revolução da era a era industrial. Estamos vivendo agora uma nova revolução e por causa do conhecimento, da exploração do conhecimento, mas graças à tecnologia, graças ao fato de que os tempos em que vivemos mudaram bastante e graças a Deus existem hoje máquinas como as colheitadeiras que nos permitem colher de forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que há 2000 anos atrás, quando foi escrito o livro da Bíblia. Então, graças a Deus pela tecnologia. Sabemos que estamos perto, as profecias estão se cumprindo, Jesus vai voltar em breve e muito provavelmente em breve veremos o cumprimento de muitas profecias diante dos nossos próprios. Esta é a geração que vai ver o cumprimento de muitas profecias, preste atenção nisso. Graças a Deus pela tecnologia, diz que a ciência aumentará, dizem no livro de Daniel, como uma das tantas profecias que foram ditas sobre o fim dos tempos, diz que muitos correrão de um lado para o outro e a ciência aumentará. Nunca houve tantos inventos científicos como nesse tempo, né? Ok. Então, se estamos vivendo em tempos de grandes mudanças para a glória de Deus, existem máquinas enormes e poderosas que nós devemos utilizar para a glória do Senhor. O Senhor me diz, sim, meu filho, com apenas uma palavra você ainda está, meu filho, colhendo tudo com a própria mão. Havendo colheitadeiras disponíveis para te ajudar no processo. E se você colher manualmente, vai se cansar, vai se frustrar, vai se estressar, vai se preocupar demais. E, infelizmente, o que vai acontecer é o seguinte, você vai cair, vai sucumbir com o peso do que está fazendo. Então, cuidado com isso. Não se canse de fazer o bem. Não se canse por causa do peso que você está carregando, da decisão que tomou de querer colher manualmente. Não dá para colher manualmente, senão você vai se cansar. É assim que muitas pessoas no corpo de Cristo estão hoje, cansadas porque não estão aproveitando a tecnologia disponível para fazer as coisas mais rápido neste tempo. Não colha manualmente, porque você vai sucumbir sob o peso do trabalho, da responsabilidade e do grande esforço que isso implica. Eu disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, por favor, não tente, não cometa o erro de querer colher com a mão, pois você vai se cansar. Essa é a palavra que tenho para você neste tempo. Guarde isso no seu coração. O Senhor me disse que, assim como na história do joio e do trigo, eu não deveria me preocupar tanto com o crescimento do joio. Isso é inevitável, não tem jeito. É como a coexistência entre o bem e o mal. Não vamos conseguir evitar que o joio surja no meio do trigo. É um tempo de grande apostasia. Temos um desafio imenso diante de nós. O amor de muitos, infelizmente, esfriará, diz o Senhor.
Por isso hoje venho te encorajar a entender que devemos deixar crescer. Não se foque tanto no joio, nele me disse, né? Foque no grão, na boa semente que você plantou, porque é isso que vai dar fruto. Eu cuido das ervas daninhas, me disse o Senhor. Poderoso, não é? Bem, e para terminar, só dizer-te que se quando vivemos em tempos de colheita, a Bíblia diz em João 9,4 que é necessário trabalhar enquanto o dia dura. Bem, devemos trabalhar arduamente nesse tempo de colheita, mas devemos trabalhar de forma inteligente. Senão acabaremos nos apoiando apenas em nossas próprias forças, que são na verdade muito limitadas. Amém. Entenda bem isso. Confia plenamente no Senhor de todo o teu coração e não te apoies apenas na tua própria prudência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará todas as tuas veredas. Nem pense em se apoiar na sua própria força, porque você vai se dar mal, vai se cansar, vai afundar, vai te fazer mal, vai acabar se preocupando, vai ficar ansioso, vai acabar se estressando mais do que o normal, e essa não é a vontade de Deus para você. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por ouvir esta palavra, que espero que seja de muita bênção para a sua vida. Bênçãos, nos vemos no próximo vídeo. Descubra mais da presença de Deus todos os dias. Conheça os livros O Prazer de Buscar a Deus e A Arte de Buscar a Deus, do autor Alberto Conte. Uma jornada espiritual que pode transformar sua caminhada com Deus. Garanta já o seu!